Oi, pessoal. Depois que a gente terminou de falar sobre psicologia atencional, depois que a gente vai aprofundar algumas questões no artigo, chega a nós então a necessidade de dar um passo a mais aí dentro dessa trajetória bonita até a filosofia das concreções, sendo cada exposição dessa também uma exposição concreta. Isso que é divertido da coisa, né? Mas a questão é a seguinte, a gente ia falar um pouco sobre epistemologia. O Mara não tem a teoria epistemológica no seu livro de epistemologia. É esquisito, mas é verdade. Ela aparece mais dentro da filosofia e cosmovisão, tratado de psicologia e enologia geral, onde ele vai tentar compreender o que é a intuição, o que é a razão, os componentes da intuição, os componentes da razão, o movimento do espírito e o movimento da alma, né? Até a captação de alguns elementos e vai trazer muitos fundamentos legais de filosofia escolástica antiga para nós e, enfim, vai defender uma posição específica sobre os universais e assim por diante. Tem muita coisa legal. Só que isso está meio que submerso, né, nos livros dele, assim. Às vezes é um pouco chato de estudar, justamente porque você tem que ficar procurando em vários lugares uma coisa que poderia estar contida num lugar só. Né? Você pega a teoria epistemológica do Kant, tem um livro sobre isso, né? São Tomás de Aquino eu não conheço, eu imagino que esteja picotado em alguns pontos da Suma. Mas do Aristóteles você já tem um livro falando sobre a alma, você tem um livro falando sobre metafísica, sobre ética, então vai, né, fragmentando o Mário. Nesse caso, uma exceçãozinha aí, você tem essa coisa meio submersa, né? Tanto as exposições sobre tensões, sobre antinomias, sobre tensões, antinomias e sobre o processo da inteligência é uma coisa meio dispersada, assim. Mas tem alguns pontos interessantes. Bom, você já deve ter assistido os vídeos sobre lógica e dialética, sobre dualismo antinômico. Eu imagino que já esteja tudo aí armazenado na memória de vocês. Eu não vou explicar tudo aquelas outras coisas dos últimos 15 vídeos. Eu não vou explicar 15 vídeos num vídeo só, para depois passar conteúdo novo. É só voltar e reassistir os vídeos. Ou ler no Mário Ferreira, que é uma coisa que eu sempre recomendo, né, de ser a coisa mais fundamental a se fazer, a mais certa, né? Tipo, tacar o foda-se pra mim e ir atrás da fonte. Eu sempre recomendo isso. Mas os vídeos servem como uma espécie de rápida digestão, né? Você não tem que ficar ruminando a coisa. Pois bem, a proposta de hoje não é bem falar sobre os fundamentos da razão e da intuição que a gente já trabalhou. A proposta de hoje é discutir um pouco sobre a verdade e a falsidade. E se for, se eu conseguir conectar aqui os emaranhados, tentar explicar um pouco sobre os universais, né? O Mário tem uma posição interessante sobre os universais, que vai remeter muito bem à posição das concreções. É que assim, a verdade, ela tem uma história, né? A gente poderia escrever uma história da verdade, utilizando como fundamento apenas palavras e definições. É uma coisa assim absurda, né? Geralmente você vai fazer um trabalho, você pega, sei lá, origens da França contemporânea de Paul Taine, assim, você tem diários de padeiros, sabe? Assim, para poder ter uma noção da economia popular. Então, tão pormenorizado que é o assunto. Mas aí você vai escrever uma história da verdade, você só usa palavrinhas chaves, assim, para poder meditar sobre elas. E daqui, por conta de você ter uma história da verdade, não se deduz que essa história da verdade nega a verdade objetiva, que afirma apenas a verdade relativa, ou que faz um fundamento estranho. Não. É que você tem modos de vislumbrar a realidade. Isso está profundamente ligado ao compreendimento da verdade, da própria realidade também. Você vê os hebreus, eles chamavam a verdade de emunab. Né? O que é emunab, cara? Emunab para eles é aquilo que vem do alto. Emunab em português é verdade,
né? Mas se for utilizar o próprio vernáculo dos hebreus, é aquilo que vem do alto. O que é aquilo que vem do alto? Aquilo que vem do alto é a verdade, é a revelação de Deus. Então, para eles, tudo que Deus revelava era a verdade puramente aplicada. Quer dizer, sem deturpações dos sentidos, sem estelionato, mascaramento, ocultação, né? Coisas que na Terra são comuns, né? A coisa ficar na tua frente, mas ela está escondida e você não consegue enxergar. Mas aquilo que vem do céu, aquilo que vem do dedo de Deus é límpido, é puro, é singelo, é motriz, né? É forte, é incendiante, né? É intenso. Então aí você tem que a verdade é aquilo que vem do alto, aquilo que é revelado. Verdade é revelação, é emunab. Pô, mas aí se for para os gregos já não é bem assim, né? A crença deles era diferente dos hebreus, né? Completamente diferente. E aí o Aristóteles, o Platão já evocam a verdade como aletheia. A aletheia é aquilo que se desesquece. Quando a alma ia para o campo dos Elíseos, ela ia tendo uma memória de tudo que ela viveu, coisas boas e coisas ruins. Só que ela tem uma eternidade. Se for ter a eternidade remoendo um passado obscuro e infeliz, é uma eternidade de merda. Pouco importa se você está no Campos Elíseos. Então você tem que remoer apenas aquilo que é de bom na tua vida. E às vezes você tem mais coisas ruins do que boas, né? E aí, como é que faz? Bom, no Campos Elíseos corre um rio chamado de Rio Lete, que quando você bebe a água do Rio Lete, você se esquece daquilo que você sofreu. Baseado nessa mitologia, quando Platão vai falar sobre a verdade, ele usa o termo aletheia. Esse letheia seria relacionado ao lete, e o a seria uma negação. Então, assim, aquilo que se desesquece. Se você esqueceu, você desesqueceu. E aí a gente volta naquela teoria das formas, né? Onde no mundo das ideias você tem uma pureza, você tem uma compreensão de tudo que se dispõe a você, porque tudo que se dispõe a você é puro. E no mundo cópia, você tem uma estrutura que engana, porque é imperfeita. Então não revela muito bem a forma, revela mais a matéria, porque está dentro do mundo material, que é só fundado pela cópia da forma. Então o processo de desesquecer era o processo de retomar aquela compreensão mais firme, mais completa que você tinha da forma. O que significa que você está mais em proximidade com a pureza das coisas. E quando você o faz, você está em conformidade com a verdade. Tá aí a aletheia para os gregos. É diferente da emunab, é outra coisa. E aí, se eu for na Idade Média, tem o veritas. Aquilo que se apresenta, né? E que demora para aparecer, que demora para ser desvendado, desembrulhado, né? Você tem um splicere, né? Um desembrulhar da coisa, um tirar a coisa para fora, né? Colocá-la visivelmente, e que demora tempo, que emana tempo, né? Uma veritas filia temporis, né? Uma coisa que você precisa de dedicação, né? E que vem com uma confirmação daquela dedicação sua. Então é diferente, né? É completamente diferente. Hoje, no Brasil, verdade é aquilo que Karl Marx e Engels diziam. Pois bem, Mara entende o seguinte: tudo que é fato é, e tudo que é fato é verdade. Logo, verdade é aquilo que é. Verdade é ser. Então, só da própria ideia do ontos, ele já fundamenta a sua especulação pela verdade. Ou seja, se você conhece o ontos, você conhece a verdade. O comentário que o John Locke faz no livro dele: se você não toca na substância, você não toca na verdade. Imagino que ele tenha tentado dizer exatamente isso que o Mara vai dizer depois. Você precisa ir mais fundo para você compreender a coisa. E a falsidade, evidentemente, é o não ser.
é o oposto. A falsidade é aquilo que não é fato, não é factível. Mas seja fático ou eidético, não interessa. E aí surge essa vontade do Mário, então, de que na medida que ele vai descobrindo o ser, os fundamentos ontológicos, ele vai descobrindo a verdade. Então você vê que assim, é sempre um cara voltado muito para estudar metafísica, né? Você precisa ter um interesse em metafísica, se dedicar à metafísica para você ter uma boa compreensão de Mário Ferreira. Um utilitarista não consegue fazer muitas coisas com o livro do Mário, não. Tá? Um pragmatista, um instrumentalista, um atualista, né? Discípulos de Giovanni Gentili, Benedetto Croce, discípulos de John Dewey, discípulos de Percy, discípulos de Hort. Esses caras não... de Habermas, eles não conseguem fazer muita coisa com os livros do Mário, não. Não dá pra fazer reflexões bacanas, não tem muito o que fazer. Então precisa realmente ter um desejo, assim, não diria uma vocação. Tipo, o cara tem habilidade em estudar metafísica, não sei nem o que seria isso. Mas pelo menos a vontade ajuda. O mínimo de vontade vai. E é pensando nesses fundamentos ontológicos que ele se depara com o problema milenar dos universais. Esse problema gera bucha e, bom, o pessoal costuma quase sair no tapa quando vai falar desse assunto, né? Eu não quero fazer treta, mas eu até entendo, porque é um tema problemático, que dependendo da posição provada acerca dos universais, você consegue fundamentar muitas outras coisas. Né? Tá em direção com ontologia, se realmente dá para fazer uma ontologia, ou se é só visto da razão pura, ou se a coisa ela é mais imanente, mais transcendente, enfim. São 3 posições as mais famosas. Todas elas têm suas peculiaridades, mas, em suma, você tem os defensores do Anterren. O que seria o universal? O universal é um tema de osiologia, um tema de substância, de estudo da substância, que tenta estudar esses elementos que dão características gerais para uma multiplicidade de objetos. Então você pega, sei lá, uma série de 10 objetos, 5 desses objetos você diz, todos esses 5 aqui são homens, e esses outros 5 são cadeiras, né? Mas aí um homem é alto, outro é baixo, um é negro, outro é amarelo. Pô, mas são diferentes, né? Por que você atribui um mesmo... você pegou 5 objetos de referência diferentes e atribuiu a mesma palavra, eles são homens, né? Quer dizer, tem hominicidade, humanidade em cada um deles, né? Assim como as outras cadeiras, uma de madeira, uma de ferro, uma de plástico, tem cadeiricidade nelas. E tem alguma coisa ali que eu olho que me faz compreender que elas têm semelhança, né? E de onde é que vem essa semelhança? Né? Seria uma semelhança formal, uma semelhança lógica, uma semelhança material, seria uma semelhança ontológica, se tem alguma coisa substancial ali, que substá e que dá essa atribuição, quando a nossa mente capta, obviamente, ela consegue captar. E como é que é? Essa coisa, ela é projetada na coisa pela nossa mente, ela vem de algum lugar e se impregna no objeto, esse objeto repete alguma coisa de outro lugar, essa substância, essa coisa aí que faz a gente compreender as semelhanças, que faz a gente, que é uma semelhança que a gente capta, ela está em conformidade com objetos, estão unidas, né, como se fosse um agregado, enfim, são possibilidades múltiplas, né, e surgiram muitas correntes ao longo do tempo, né, e tem discussão disso até hoje, né, não chega a ser um problema aberto, né, porque você já fechou basicamente cada posição, mas parece que é uma treta infinita, assim, os caras não chegam num consenso. Vamos falar do Anterren, né? O que seria esse Anterren? Esse universal Anterren, que seria o antes da coisa. É que essa substância, esse fator de semelhança, essa comunicidade, ela é um componente ontológico, formal, eidético, e que a matéria, ela copia, ela repete esse componente formal e eidético. Ou seja, antes mesmo da coisa existir, a substância de fatoração comum já existia.
né, ontologicamente, ideticamente, e depois ela se apresenta materialmente na repetição do objeto. A posição platônica e pitagórica, por exemplo. Existe a posição de que seria o fundamento desse universal, seria um fundamento em ré. É um fundamento na coisa, quer dizer, essa substância ela não existe antes da coisa, ela faz parte imprescindível da coisa e quando a coisa aparece, a coisa está lá. Então ela se une nessa formalidade, ela se considera então que esse fator de semelhança ele é substancial, ele é formal, mas que ele está agregado à matéria, está agregado num contexto, né? Material e formal, ele é mórfico, uma posição aristotélica. Você tem uma concepção mais imaneticista, né? Eu não vou falar dos conceitualistas, troponominalistas, isso é assunto para outro dia. Mas você tem uma outra concepção mais geral, assim, que é a concepção do nominalismo, que é o post-rem, que é depois da coisa. Quer dizer, esses componentes de semelhança, eles são criados pelo intelecto e eles são eles são posteriores à coisa. Muita gente acha que essa é a concepção conceitualista, que compreende que tem uma base material no objeto e que a mente vai trabalhando racionalmente em cima disso até criar os universais, que são como universais enquanto conceitos, né? E que o nominalista considera a realidade dos universais como um flatus votis, né, como vozes ao vento, apenas nomes sem sentido nenhum. Isso não é bem a concepção nominalista geral, tá? Historicamente falando, isso é a concepção do Rochelino. Mas o Rochelino não foi o primeiro nominalista, né? O primeiro nominalista foi o Rabamur, tá? Claro, o pessoal geralmente não conhece o Rabamur porque ele não coloca o problema dos universais como um problema de filosofia, ele coloca como um problema de gramática. Então, assim, o cara que estuda a história da gramática, ele conhece o Rabamur. Mas o cara que estuda filosofia não conhece, entendeu? Porque ele vai procurar em fonte que não vai se apresentar. Tipo, cadê o Rabamur na filosofia? Não, mas é que é um gramático. Tá, tem alguns livros dele que são filosóficos, mas não falam disso. E por que ele coloca um problema de gramática, então? Ele coloca um problema de gramática porque esse post-rem, né, essa universalidade, né, esses fatores de semelhança que você identifica, tem alguma coisa semelhante nesse objeto eu vou chamar isso de cadeira. Por que ele coloca como problema de gramática? Porque você usa uma palavra para falar de dois objetos referências diferentes. Então era uma espécie de vício quase que inerente da operação intelectual para o surgimento da linguagem, que a gente identificasse elementos comuns e ao invés de nomeá-los diferentemente, porque daí a gente faria uma diferença de semelhança, o que seria uma contradição linguística, a gente, para ter uma conformidade linguística, para ter uma voz coerente, a gente nomeia com o mesmo nome. A gente atribui o mesmo nome para objetos múltiplos, né? Objetos que não são idênticos, não são o mesmo objeto. Você consegue perceber fisicamente que são objetos diferentes, mas que têm um fator semelhante. Aí você usa esse fator semelhante como uma palavra só. Então seria um problema se isso, ele questiona se isso realmente está certo ou se você tem que parar de chamar esses 5 objetos de cadeira e dar um nome para cada um. Se você tem que falar que todos aqueles 5 objetos são homens, ou você tem que falar, aqui tem 5 objetos. João, Paulo, Mateus, Lucas, sabe? E foi a primeira vez que isso aparece, né? E aí depois, com o Rochelino, ele usa essa expressão flatus votis, apesar de a gente não saber necessariamente o que significa isso. Mas tem uma discussão sobre isso. O Giovanni Reale tem uma interpretação, o Bertrand Russell tem outra, porque ele nunca escreveu nada, e se escreveu não chegou nada a nós, e aí você estuda ele por fontes, né, por terceiros, e aí você não sabe o que quer dizer essa expressão, né, essas vozes ao vento, se ele quer dizer que essas expressões universais, esses conceitos, eles não têm significado nenhum, eles não se referem a nenhum objeto, não tem assim nenhum objeto de referência,
ou se matéria de substância eles não têm significado algum, é só uma conformidade material, ou seja, é só um nome mesmo, entendeu? É um nome que, quer dizer, esse universal é só um problema de gramática mesmo, um problema de nomeação, né? E aí o pessoal geralmente pega a posição do Rutscheliano, eu já vi muita gente do contra os acadêmicos fazer isso, e toma como se fosse a universalidade do pensamento nominalista. Outras pessoas acham que o Guilherme de Ockham inventou o nominalismo, mas aí eu já citei 2 outros autores que são anteriores ao Ockham, né? E não faz sentido essa afirmação. Obviamente o nominalismo do Ockham é um pouco diferente dos demais que eu mencionei. E aí tem teorias mais modernas sobre nominalismo, mas vocês pedem pro Gabi fazer um vídeo sobre isso, não vou falar disso hoje não. Posições gerais, tem outros pormenores, mas são posições gerais, né? E aí, quem que tá certo? O Mário se depara com isso, né? Ele se questiona, e aí? Tem alguém que tá certo, todo mundo errado, tem que fazer outra teoria? E aí ele faz uma coisa engraçada, que ele prova na primeira parte, na hora que ele vai fazer a exposição, né? Eu vou fazer uma exposição aqui sobre essas posições gerais, né? Da discussão sobre os universais. Mas eu vou provar o Anterrem. Aí ele fala assim... Essa universalidade no homem, né? Essa humanidade, ela está presente no homem? E aí você vai responder, não, ela está presente no homem, ela faz parte do homem, né? Tá em agregado junto com o homem. Ok. Mas a humanidade, o ser homem, ele é uma coisa dependente da matéria? Porque se for, antes da matéria ele não existia, ele era um nada. Mas como que um puro nada vira um ser? Não tem como, porque você não explica a transferência de esquemas, né? Já vai ser aqueles esquemas ontológicos do nada para virar esquemas ontológicos do ser. O que é uma ontologia do nada? Que porra é essa? Né? O ser do nada, o que é isso? Não faz sentido, é uma posição absurda. Então, antes dos homens existir, você tem a humanidade. Essa humanidade está concentrada onde? Esteja concentrada num ser. Ou se ela não tivesse concentrada num ser, que ela estivesse concentrada pelo menos no mundo. Então, assim, não tinha homens, mas tinha o planeta Terra. Tinha um mundo. E aí você não tinha a matéria que compunha os homens, mas você tinha a humanidade. Porque essa humanidade não era um por nada. Aí a matéria também não era por nada, isso era uma coisa não atualizada. E que seja a humanidade também potencial, a possibilidade de existir, né? Quer dizer, existiram homens porque existe a possibilidade deles existirem, senão não seria possível que eles surgissem, né? Então, assim, mas enquanto eles são possibilidade, eles são alguma coisa, que seja então nada relativo, né? Relativo a uma atualização formal material, mas é uma potencialidade da coisa acontecer. Só que se ela é uma potencialidade da coisa acontecer, então ela é alguma coisa. Então, assim, se não tem homens em determinado lugar, mas é uma possibilidade de aparecerem homens em determinado lugar, então esses homens são seres possíveis. E se o são alguma coisa. Então não é um por nada. Mas que então essa humanidade esteja fundamentada no mundo. E antes do mundo existir? Pô, esteja fundamentado no universo. E antes do universo existir? Esteja fundamentado no ser, no princípio. Pouco importa o que seja esse princípio, não interessa. Está concentrada neles. Então tem um fundamento idético. Se eu tenho um fundamento idético, ela tem uma anterioridade à atualização material, ou seja, a potencialidade para depois ter a atualidade. Você tem o primeiro ato, depois você tem as potências que esse ato idealiza, e depois você tem o ato que faz essas potências virarem, o movimento que faz essas potências virarem ato. E depois você tem o ato, né? A perfeição da potência. Pois bem, se assim o é, então, essa humanidade, essa característica universal, ela é anterior ao homem atualizado. Porque ela se refere ao homem possível. Então é universal anterrem. Então, provado, logicamente. Aí na segunda parte ele fala assim, agora eu vou provar o post-rem. Ué, caralho, mas você acabou de provar o anterrem? Não, eu vou provar o post-rem também. Desculpa, vou provar o enre também. Aí ele fala assim, quando a coisa está atualizada, e você a percebe, justamente por ela estar atualizada,
você, ao percebê-la, você capta elementos materiais heterogêneos e capta também elementos em comunicidade, elementos homólogos, né? Fatorações homólogas, fatorações de semelhança. Esses fatores, esses esquemas formais, esses esquemas de semelhança, eles estão agregados à coisa, eles não estão separados da coisa. Então você capta matéria sem forma e depois você acaba uma forma circulando ali perto da matéria informada. Não, você capta a matéria informada. Você capta, não capta uma matéria desformada, não capta uma coisa disforme, sim, você capta uma coisa informe, uma coisa que tem forma dentro. Então, no ato da percepção, na operação da inteligência, quando você vai fazer a análise do objeto e você percebe esses fatores de semelhança, você percebe que eles estão, que esses fatores de semelhança eles estão anexados à coisa concreta que você está vendo ali na sua frente, anexado a princípios que são heterogêneos e não homogêneos, princípios de individualização, princípios que fragmentam a coisa num componente específico. Olha, essa coisa aqui é diferente de todas as demais. Pô, mas tem um elemento nela que é semelhante a outras coisas. Então você tem o João é diferente de todos os homens, mas o João também é homem, então ele tem um elemento semelhante. Aí ele fala assim, pô, provei o fundamento em Rê. Aí depois, na página seguinte, ele fala, vou provar o post-Rê. Mas ele já provou o ante-Rê. Aí na hora que ele foi provar o em Rê, eu já fiquei confuso, porque ou era ante-Rê ou era em Rê. Agora ele está falando que ia provar o post-Rê, eu falei, bom. Ele chega na reflexão e traz para nós o seguinte, que dentro desse processo de operação de inteligência, esses fatores comuns vão se armazenar na memória, vão se armazenar na inteligência como abstrações e como categorias conceituais, puramente mentais. Você não captou o conceito e guardou o conceito dentro da cabeça. Não, você captou alguma coisa e conceitualizou ela dentro da cabeça. Você fez um processo de refinagem. E quando você vai falar dos universais, você já não mostra a substância para todo mundo. Você não mostra a substância dentro de uma coisa ou fora dessa coisa, anterior a essa coisa. Você traz para nós apenas um nome, apenas um conceito, apenas uma palavra. Então, quando a gente vai meditar sobre o assunto, a gente medita utilizando nomes que são depois da coisa, formados pela nossa inteligência. Que primeiro se viu a coisa, captou propriedades, refinou elas na cabeça e as nomeou. E a gente vai utilizar esses nomes para se referir, para conversar sobre o assunto. Aí provado o post-Rê. Mas como é possível as três posições estarem certas? É que para o Mário Ferreira dos Santos as três estavam certas. Estavam certas e erradas ao mesmo tempo, sob aspectos diferentes. Acerta a posição ante-Rê em dizer que o universal é anterior à coisa. Mas nega em dizer que é impossível que o universal se apresente de outro modo que não anterior à coisa. Acerta o em Rê ao dizer que o universal está na coisa, mas erra ao dizer que ele somente está na coisa, não antes nem depois. Acerta o post-Rê em dizer que esse universal é trabalhado posteriormente após a mente captar o objeto, mas erra em dizer que esse universal ele não tem um fundamento na coisa ou anterior à coisa. É como se essas três posições elas fossem capítulos de uma história contínua. É como se fossem fragmentações de uma história completa. Tá vendo? Olha como é que é curioso esse negócio. Então, primeiro você tem o ser, a hominidade, a humanidade enquanto possibilidade. Ela tem, então, uma constituição eidética, formal e potencial. Ela é uma potensão, é uma tensão que pode acontecer. Só que daí ela acontece. Então, quer dizer, esse eidos agora ele não é apenas uma possibilidade, mas ele é uma coisa que está presente na atualidade também. E que você extrai ele dali. Porque se não estivesse ali, não teria como você conhecê-lo. Porque você não vai... A percepção humana não vai perceber objetos que são potenciais. A percepção humana ela não vai se voltar para o mundo formal. No sentido dela ver coisas que não têm aparência. Ela vai se voltar para aquilo que ela está vendo imanencialmente.
ela vai se voltar para a realidade, para o mundo físico, para o mundo cronotópico, espaço-temporal. Então, se esse fator de semelhança não for copiado, se uma coisa eidética não está presente sinologicamente naquele plano concreto, naquele plano cronotópico, então não seria possível conhecê-lo. Mas se o conhece é porque ele está ali também. Então ele está na coisa. Ele é anterior à coisa, mas a coisa, quando se atualiza, se recarrega, né? Puxa esses elementos formais potenciais para si, dentro da sua estrutura atual, sua estrutura atualizada. E depois que você capta esses fatores de semelhança, você os conceitualiza e trabalha eles dentro do intelecto. E aí, ou você admite que tem uma base material para a coisa e trata eles como um conceito, ou que essa base material ela é apenas um problema de gramática e trata ela apenas como um nome. E aí você tem o post-rei. De qualquer modo, é uma coisa que vem depois. Que você puxa ela na operação da inteligência, que é posterior ao objeto que você percebe. Então, quer dizer, seria esquisito a operação da inteligência a respeito de algum objeto ser anterior ao objeto percebido. Como se antes de você perceber a cadeira, você soubesse o que ela é. Aí depois, a cadeira está aqui. Ou como se você já soubesse como uma prova é, antes da prova ser, sei lá, pensada assim, para existir. Nem está aparecendo ainda, o cara nem pensou na prova. E aí então você tem o universal post-rei. Ou seja, o universal é uma coisa que é eideticamente anterior à individualidade. Na individualidade, essa individualidade recebe alguma informação ontológica oriunda desses universais e se concentra lá. E a operação da inteligência consegue captar esses fatores universais. Ou seja, que a posição correta para ele, na verdade, seria o somatório das três. Somando as três posições, mas descartando a negatividade delas. Ou seja, negar que tal coisa possa acontecer além daquilo. Mas enquanto que ele está dizendo que a coisa acontece, ele está dizendo, falando a verdade. Justamente por aquela terminologia de positividade e negatividade que eu tanto falo para vocês. De que a positivação é mais segura. Afirmar uma presença é correto e negar uma presença é incorreto. Enquanto a filosofia negativa ela busca a negação de elementos que podem ser vislumbrados pela inteligência humana, ela está em problemas. Enquanto que uma outra filosofia positiva, que afirma uma coisa que pode ser percebida e que pode ser captada, então ela está em vantagem. Porque ela traz para nós coisas que têm um fundamento real. Enquanto as outras negam um fundamento real, mesmo que esse fundamento real esteja na nossa cara. E assim a resolução dele. Curiosamente, qual seria a posição do Mário sobre os universais? A maioria diria, bom, como ele é platônico, é pitagórico, é uma fundamentação ante-rei. É que não é. É uma fundamentação ante-rei, in-rei e post-rei. É um somatório de três posições que geram atrito entre os seus defensores. Mas que para ele era como se fosse traços ou fragmentos de uma única história. A história do processo da existência e da condição do próprio objeto, que inicia-se como uma possibilidade eidética, formal, ontológica, que atualmente se coacta com o universo individualizante, se coacta com a passividade substancial, e que o sujeito cognoscente o conhece e o conceitualiza e o nomeia, portanto. E assim você tem uma junção de um problema milenar filosófico que em 5 páginas ele te dá uma síntese que não tem o que se reclamar dela, né? Tá reclamando do que aqui? E aí você tem
um processo de concreção, né, que vai somando as positividades, que é o que ele fez aqui. Ele somou as positividades e descartou as negatividades, né? Conheceu-as bem e não analisou a posição filosófica, mas ele analisou o empreendimento de compreensão do objeto. E aí ele saiu, quem sabe, então, de um processo indutivo, né, que percebeu o nome, mas percebeu fundamentação na coisa e percebeu uma fundamentação anterior à coisa dentro do escopo da possibilidade, né? Como se tudo isso aí tivesse conectado numa linha só, que é na linha da própria verdade do objeto.